então, desculpe, vamos dar início então à prestação de contas dos recursos da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2014. Sempre lembrando que houve essa modificação, né, por legislação federal. A prestação de contas passou a ser quadrimestral. Em algum momento, o Conselho Municipal de Saúde também vai ter que acabar se enquadrando, porque a gente fica com prestações de conta em períodos diferentes e os números acabam sendo diferentes. Mas isso é uma coisa que ainda vai demorar algum tempo e fica a critério do secretário quando é que isso vai se casar, digamos, em termos de período. Não falo aqui em termos de prestação de contas de hospital, de convênios, não é isso. Mas é a prestação de contas da secretaria como um todo. Das arrecadações de impostos e transferências do município, do total do município, aquilo que o município arrecadou no último quadrimestre, foram 36.900.000. Desses, constitucionalmente, nós teríamos que aplicar 15%, o que significa 5.535.000. Só com recursos próprios, o item 2, só com recursos próprios, nós aplicamos 12.854.000. Então, aqui dá uma média de 30 ponto qualquer coisa de investimento que foi feito no último quadrimestre de 2014 na área da saúde. Uma observação interessante é ver que no quadro 1 a gente tem um resumo das receitas próprias, das receitas da União e da receita do Estado, que formam o 36.900.000, que foi o que o município arrecadou como um todo. Se a gente prestar atenção nos números, vão ver que praticamente são números muito parecidos uns com os outros. A receita própria é um pouquinho maior que a receita da União, e a receita da União um pouquinho menor que a receita do Estado. Mas são todas muito parecidas, o que significa que a nossa dependência, tanto da União quanto do Estado, é brutal. Essa é uma reclamação constante dos prefeitos e com toda a razão. Então, dos gastos com os recursos próprios, ou seja, daqueles cuja aplicação de 15% é constitucional, nós tivemos aplicação na atenção básica de 4.260.000, na assistência hospitalar e ambulatorial é o maior peso, isso significa o hospital, 7.897.000, quase 8 milhões de reais. O suporte profilático e terapêutico é a aquisição de medicamentos e outros insumos nutricionais, e a vigilância sanitária, que no último quadrimestre de 2014 alavancou um recurso bastante considerável por conta da epidemia, que nesse momento estava no auge. Dos gastos relativos às transferências feitas pela União, nós investimos na atenção básica 626.000, no hospital mais 1.952.000, em medicamentos 112.000 e na vigilância 61.000 reais. O Estado entrou também com algum recurso o ano passado, bastante por conta de aquisição de insumos, principalmente medicamentos. Então, do recurso do Estado que entrou, praticamente tudo foi aplicado na atenção básica.
e uma parte veio através de um convênio, que é o convênio de castração de animais. Só para fim de esclarecimento, a gente não pode mais fazer captura de animal. Nós somos proibidos de fazer captura de animal. E o mecanismo atual de controle de população de cães e gatos é através de castração. É único. As pessoas às vezes veem animais errantes nas ruas e ligam reclamando da vigilância em saúde a captura no animal. É bom que se esclareça que nós somos proibidos de fazer isso. O Estado e a União entenderam, firmaram um termo de compromisso com o Ministério Público, principalmente do Estado de São Paulo, onde a captura de animal foi proibida. A captura ou sacrifício de animal. Nós só podemos fazer o sacrifício de animais em situações muito específicas, quando ele é um potencial transmissor de doenças para o ser humano. É o caso, por exemplo, da leishmaniose, que acontece em áreas endêmicas como o Mato Dentro e o Rio Acima. Mas, de resto, nós não podemos fazer nada. A população não entende muito isso, acha que a gente não quer buscar o animal, não quer tomar conta do animal, mas a verdade é que isso foi transferido de uma maneira ou de outra para o terceiro setor, que são as ONGs, que cuidam basicamente agora de adoção responsável dos animais. E os gastos com recursos, tanto federais quanto estaduais, que é aquilo que a gente chama, o item 5, aquilo que a gente chama de fonte 92, que é recurso do exercício anterior do governo do Estado. E fonte 95 é recurso de exercício anterior do governo federal. Portanto, nós só tínhamos, durante o exercício de 2014, recursos de exercícios anterior do governo federal, o valor de R$ 1.538.000 que foram investidos. Então, do total, no quadrimestre, do total que foi investido na saúde, é a somatória do item 2, 3, 4 e 5, que vai dar os 17.492.000. 12 milhões no item 2, 2.700.000 no 3, 347.000 no 4, 1.538.000 no 5. Isso forma esse 17 milhões. 17 milhões é quase mais de 3 vezes o valor mínimo a ser aplicado constitucionalmente, que é R$ 5.335.000, que é aquilo que a Constituição obriga o município a gastar com saúde. Só de recursos próprios. Só de recursos próprios. Nós gastamos não só de recursos próprios, mas no conjunto todo nós gastamos 17 milhões e meio praticamente. Aqui, acho que todos têm também um relatório gerencial. Não, você só tem o relatório de produção, né? Todos podem ver o relatório de produção, especialmente ele não está separado na questão dos procedimentos. Deixa eu ver, rede municipal. Não, está sim, está separado. O hospital está separado, sim. Só para a gente dar uma olhada no número do hospital. O que aconteceu durante a questão da epidemia da dengue. O hospital ficou
extremamente sobrecarregado, a rede também foi muito sobrecarregada. Nós acabamos produzindo 293.074 procedimentos no total, e o hospital sozinho fez 184.122 procedimentos também. As internações hospitalares seguem na média baixa, uma taxa de ocupação baixa, típica de um hospital pequeno, de pequeno porte e de baixa resolutividade. O hospital, quanto menor o tamanho dele, menor é a complexidade daquilo que ele consegue atender e mais ele invade, digamos, o campo da atenção básica. Coisas que não deveriam chegar até o hospital, que a atenção básica deveria resolver, e que não resolvem, acaba indo para esse equipamento, que é um equipamento muito mais caro, mas com uma resolutividade muito baixa também. A taxa de ocupação do estado de São Paulo, média, em hospitais de até 50 leitos, gira na casa dos 30%, o que é uma taxa baixíssima, né? Para você ter uma ideia, um hospital de maior complexidade, a taxa média de ocupação é de 80%. Isso significa que a gente tem leito, mas resolve muito pouco e ainda assim interna muito pouco. Então, é uma situação meio esdrúxula, mas ela não é só nossa, ela é típica desse tipo de estabelecimento. Hospitais até 50 leitos não são viáveis economicamente, são completamente inviáveis, especialmente a área de maternidade, a área de obstetrícia. Eu acho que é, de fato, de comum conhecimento que o Santa Joana fechou as portas. É um hospital privado que fazia um número de partos imenso para a rede conveniada. A maternidade é a unidade, o centro de custo do hospital com maior peso dentro do hospital. Ela implica uma série de profissionais, desde o anestesista, no mínimo 2 profissionais obstetras e um pediatra para receber a criança. Então, nós estamos falando aí de no mínimo 4 médicos para fazer um parto cujo retorno financeiro é de R$430, R$460 esse parto. Ou seja, ele é deficitário por si só. Não importa se é um parto normal, se é um parto cesárea, um parto cirúrgico, não importa. Ele é deficitário por si só e vai sempre ser porque não tem escala, não tem número para garantir o custeio de um centro de custo como é a obstetrícia, que é o maior de todo o hospital geral. Para vocês terem ideia, nós fazemos em média 2 partos por dia. Em 24 horas nós fazemos 2 partos em média, mantendo essa equipe de médicos. Ou seja, qualquer administrador fecharia a maternidade, mas nós não podemos fazer isso. O poder público não pode se dar esse luxo de fechar aquilo que é deficitário. Certamente o Ministério Público ia meter todo mundo na cadeia. Mas é um fato, isso é uma realidade facilmente demonstrável, de tal sorte que, às vezes, as pessoas, quando criticam um pouco a despesa alta do hospital, certamente desconhecem essas peculiaridades que uma unidade hospitalar tem. Eu já administrei mais de uma unidade hospitalar.
administrei um complexo hospitalar do Juqueri, administrei a Santa Casa de Morato, numa crise terrível também, mas já administrei o Hospital Nossa Senhora do Desterro, e o quadro é exatamente o mesmo. É claro que o complexo hospitalar do Juqueri não, porque era um outro nível de clientela e de pacientes, e com uma quantia muito grande de pacientes. Mas tanto Morato quanto Mariporã, a característica é muito parecida. Morato tem mais população, mas o quadro de profissionais era menor. Então havia basicamente um número relativamente pequeno também de procedimentos de maior complexidade. Isso muitas vezes compromete a própria qualidade do atendimento. Hoje é comum a gente falar em analgesia de gestante por óxido nitroso, que é o conhecido como gás hilariante, né? E a pessoa fica toda sorridente. Ele é um gás muito interessante porque ele é praticamente... ele não coloca em risco nem a mãe nem o bebê. Ele é todinho eliminado pelo próprio pulmão, ele não compromete rim, não compromete fígado, não compromete nada. E ele faz uma analgesia muito interessante, muito eficiente. Qual é o grande defeito dele? Primeiro que ele pesa muito, um torpedo daquele pesa uns 120 kg. Segundo que ele tem um custo muito alto. Então, oferecer essa analgesia significaria ter que subsidiar ainda mais a maternidade. Só mais um detalhe em relação à questão de maternidade, eu vou dar para encerrar esse assunto, porque senão a gente vai se alongar muito. O bebê, quando é prematuro, ele não está com o pulmão maduro o suficiente para ter a respiração espontânea. Esse é o grande problema do bebê prematuro. Bebê de baixo peso, prematuro, ele não está com os pulmões em condições de fazer uma respiração natural. Para isso existe recurso, existe um medicamento específico para isso. É um surfactante pulmonar, mas o custo da ampola, de uma ampola, é R$ 1.500. De uma única ampola. Ou seja, um bebê prematuro, um único bebê prematuro, leva o dinheiro de 5, 6 partos. Porque ele exige que se aplique o surfactante pulmonar nele, porque senão ele não tem chance de sobreviver. Então, essa é a angústia de quem tem que lidar com um hospital que é deficiente pela própria estrutura e pelo volume de atendimento que ele pode prestar e que ele presta. Isso é mais só para um desabafo meu, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem por que as coisas acontecem e da forma como elas acontecem. Nós temos aqui então um relatório de aplicação dos recursos, aí vocês não têm esse relatório, é um relatório enorme, conta a conta, de elemento de despesa por elemento de despesa, que o Rogério faz isso todo quadrimestre, mas faz isso muito mais para o Tribunal de Contas, para a própria contabilidade, etc. Eu acho que não faz muito sentido ficar lendo a linha por a linha de despesa, rubrica por rubrica de cada elemento de despesa.
Então, dito isso, eu sigo aqui para o resumo, dizendo que em relação à emenda constitucional 29, que é aquela que estabelece o mínimo de 15% de recursos próprios aplicados na saúde, nós ultrapassamos consideravelmente aquilo que a emenda define como sendo o mínimo, né? Nós empenhamos no ano 30,28%, liquidamos 30,17% e foram pagos durante o ano, efetivamente pagos, 29,40%. Ou seja, a diferença entre um e outro aí é muito pequena. E isso entra em restos a pagar e a Silvana tem feito um esforço para já estar regularizando isso agora já no começo do ano. Eu abro a palavra, se alguém tiver algum comentário, quiser algum esclarecimento a mais em relação a essa prestação de contas. Sempre lembrando que nós estamos num processo de queda de arrecadação do governo federal. Essa arrecadação do governo federal impacta diretamente no fundo de participação dos municípios. É o quarto mês sequente de queda de arrecadação do governo federal. E tudo indica que o governo municipal e estadual sigam mais ou menos no mesmo trajeto. O que significa que nós vamos ter um ano muito duro pela frente, um ano de contenção de gastos obrigatório, não é opcional, não há opção nesse sentido. O governo federal conseguiu, no final do ano, através de um processo não muito claro, mas legítimo, já que o Congresso aprovou, alterar os percentuais da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ele não ia cumprir. Isso não se estendeu aos municípios e nem ao Estado. Os estados e municípios continuaram sendo obrigados a cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa lei ela coloca limitações muito grandes em folha de pagamento, em uma série de questões que a gente já está comprometido, bastante comprometido. A secretária da Fazenda tomou, com o prefeito, evidentemente, tomaram uma decisão de fazer um contingenciamento de 10% do orçamento da saúde, 10% da educação, e o restante eu não me lembro os percentuais. Eu me lembro da saúde e da educação, porque são os números maiores. Esse contingenciamento significa que nós só teremos o orçamento na medida em que o recurso financeiro existir. Porque a preocupação é justamente que não a previsão de arrecadação não se cumpra. E não se cumprindo, a gente acaba por ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque a gente estoura os limites, não porque aumentou o gasto, mas porque diminuiu a arrecadação. O efeito é o mesmo para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é que eles fazem uma conta e dizem o seguinte: o senhor gastou mais de 52% com o pessoal. O senhor está incluso na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu disse, mas eu não contratei ninguém. O que aconteceu foi que caiu a arrecadação. Isso não importa. O senhor que demitisse quantos fossem necessários. É exatamente isso que é colocado. Essa é a maneira como as coisas são colocadas. Então, é um pouco complicado e a gente tem que ter um pouco de
tolerância com determinadas coisas para não errar na dose, às vezes, da crítica. Alguma pergunta? A Emília que está ali? Não é Emília? A Emília está ali? Não? Podemos dar por encerrado? Então o Rogério vai providenciar aqui o fechamento da ata. Por favor, se estiverem presentes, assinam para mim, por gentileza. A gente precisa disso, isso é uma formalidade. Obrigado a todos.